Cresci em uma casa funerária e com isso tive o desgosto de ver o que acontecia com o corpo de mulheres à noite. Meu nome é Maria Aparecida, tenho hoje 81 anos e sou de Guaraciaba do Norte, no sertão do Ceará. E se você acha que já ouviu história pesada, meu bem, segura essa cadeira aí, porque a minha começa com gente morta. Literalmente, eu cresci numa casa funerária. Isso mesmo que você ouviu. Meus pais trabalhavam com defunto. Meu pai, seu Joaquim, era embalsamador. E minha mãe, Dona Filó, maquiava os corpos, vestia, ajeitava cabelo, deixava tudo apresentável, como ela dizia. Eu e meu irmão Josué crescemos no meio disso. E olha, já começa errado por aí. Na escola, ninguém queria ficar perto de mim. Diziam que eu cheirava a morto, que eu ia levar praga para casa dos outros. Tinha uma menina, a Cibele, que uma vez gritou no recreio: "A Maria dorme com defunto no quintal." Todo mundo riu. Eu queria desaparecer. Comecei a almoçar, escondida atrás da cantina, só para não ouvir as piadinhas. Mas não era só a escola que era cruel, não. Dentro de casa era pior, porque o Josué... meu bem, o Josué não nasceu normal. Tinha coisa errada naquele menino desde cedo, e ele fazia questão de me lembrar disso todo santo dia. "Você é feia que nem cadáver", ele falava. "Se um dia morrer aqui, nem vão perceber, vão achar que é só mais um corpo." E ria, aquele riso gelado que me dava calafrio na espinha. Às vezes, ele me trancava no quartinho onde guardavam os caixões de madeira vazios, só para me ver gritar. Dizia que era para eu aprender a não ser fresca. Minha mãe até tentava me acalmar. Dizia que o Josué era só estranho, mas de bom coração. Falava isso enquanto passava pó na cara de uma senhora morta para esconder os roxos do rosto. "Esse trabalho não é bonito, filha, mas é necessário. Alguém tem que fazer." Eu fingia que entendia, mas dentro de mim só crescia o medo. Medo da casa, medo das paredes, medo da morte que morava com a gente. A verdade é que eu nunca me senti segura naquela casa. Sempre tinha alguém chorando. Sempre, o tempo inteiro, vinha gente desesperada, mãe gritando pelo filho, mulher se jogando no chão por causa do marido, criança soluçando por um avô. A dor dos outros grudava na gente. O cheiro de vela e formol virou o perfume da minha infância. E Josué, ele parecia gostar daquilo tudo. Enquanto eu me escondia no quarto com medo dos gritos, ele ficava ali, colado no caixão. Perguntava para o meu pai como a pessoa tinha morrido, queria ver os ferimentos, dizia que estava aprendendo. Às vezes ajudava o pai a virar o corpo, a costurar a boca, essas coisas que nem gosto de repetir. Mas o pior nem era isso. Teve um dia que eu vi ele fazendo uma coisa que nunca esqueci. Tinha chegado o corpo de uma moça jovem, bonita, morrera de febre, disseram. Meu pai saiu para buscar mais algodão e eu fui levar uma toalha limpa. Quando cheguei na porta, Josué estava ali, sozinho com o corpo, encostado bem perto. Ele se abaixou e cheirou o pescoço da moça morta. Na hora, congelei. Não sabia se corria ou se perguntava o que ele estava fazendo. Acabei perguntando, com a voz trêmula: que tu tá fazendo, Josué?" Ele levantou devagar, como se nada tivesse acontecido, e falou: "Tô vendo se tem cheiro de formol, às vezes dá para saber como ela morreu pelo cheiro. Não é da tua conta." E me empurrou para fora da sala. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei ouvindo o barulho do relógio da parede, do vento nas telhas, e aquela imagem dele, encostado na moça, não saía da minha cabeça. Meu irmão, ele não via os mortos como a gente via. Ele olhava com um brilho estranho no olho, um brilho que me dava enjoo. Você acredita que teve uma noite que eu abri o armário da cozinha e dei de cara com um gato morto dentro de uma bacia? Pois é, isso foi antes mesmo dos passos começarem. Antes de tudo, piorar de vez. E não foi acidente, não. Foi o Josué, ele mesmo. Disse que estava praticando, minha filha.
como se costurar um bicho morto o fosse dever de casa. Naquela época, meu pai já estava deixando ele ajudar mais. Acha que é porque confiava? Que nada, era porque estava cansado. Dizendo que o Josué tinha vocação. E o Josué adorava. Passava o dia grudado no pai, fingindo que aprendia. Mas quando o velho virava as costas, a coisa mudava de figura. Uma vez, vi com esses olhos que o tempo não conseguiu apagar. Josué enfiando a tesoura cirúrgica no olho de um cadáver. Com gosto. E depois dizendo para mim, com a maior cara de pau, queria ver se o globo ocular explode com pressão. Assim, como quem comenta o tempo. Eu devia ter uns 10 anos. Ele, 14, e já era um doente. Teve outra. Chegou o corpo de um rapaz novo, coisa de acidente de moto, e meu pai saiu para atender o telefone. Quando voltou, pegou o Josué deitado por cima do morto. Tô vendo como a coluna desalinha no impacto, disse ele, se levantando como se nada demais tivesse acontecido. Meu pai riu, como se fosse curiosidade de menino. E aí teve o episódio do porco, um porco inteiro, morto, claro. Ele trouxe escondido no carrinho de mão, coberto com um lençol, dizendo que achou na beira da estrada. Achou. Ah, tá bom. Levou pro pai e disse, já que ainda não posso mexer com o humano sozinho, me ensina aqui, como se fosse normal um adolescente suplicar para treinar embalsamamento em bicho de fazenda. Meu pai, que já estava com aquela mania de não enxergar o óbvio, achou o gesto bonito. É bom ver que você quer aprender, meu filho. Botaram o porco na mesa do porão. Eu vi de longe pela janelinha, Josué dissecando o animal como se fosse brinquedo, rindo sozinho, e uma hora ele mordeu um pedaço do couro do bicho, só para ver se o dente afundava. Eu juro, mordeu e ainda cuspiu no chão dizendo, muito mais duro que gente. Naquele dia, eu vomitei tanto que minha mãe achou que eu estava doente. E eu estava, mas era doente de medo, de asco, de saber que dormia na mesma casa que aquilo. As coisas foram escalando. Um dia, achei no quarto dele um caderno, escondido dentro de uma caixa de sapato, capa preta, cheio de anotações, desenhos de corpo humano, mas não eram desenhos normais. Eram pedaços, braços soltos, cabeças abertas, corações expostos e umas frases rabiscadas do lado que me arrepiam só de lembrar. Melhor do que TV, melhor do que brinquedo. E uma outra, escrita em vermelho, hoje eu quase senti. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas do jeito que ele olhava para os corpos, eu prefiro não imaginar. Eu tentei contar para minha mãe. Ela disse, você anda vendo coisa, Maria. Josué é só um menino curioso. Ah, claro, curioso. Só faltava ela dizer que ele era artista plástico, mas eu sabia que tinha coisa fedendo, porque ele começou a mudar, começou a falar sozinho, começou a colecionar foto de morto. Chegava perto do corpo e sussurrava, você tá mais bonita agora. E uma vez, na missa, ele virou para mim e disse baixinho, do nada, se eu morresse hoje tu me deixava limpo? Com um sorriso, como se tivesse me perguntando se eu queria bala. E aí começaram os barulhos, os benditos passos. Primeiro foram uns estalos no teto, depois batida seca, tipo madeira arrastando, e então passo, um de cada vez, ritmado, como quem anda sem pressa, mas com propósito. Sempre depois da meia-noite, sempre depois de chegar corpo novo, corpo de moça nova principalmente, eu ficava na cama, gelada, contando os passos, 1, 2, 3, parava, aí recomeçava, às vezes parava bem em frente à porta do meu quarto e ficava ali, parado, como se tivesse alguém ouvindo minha respiração. Mas o pior ainda estava por vir, porque um dia eu resolvi sair da cama e o que eu vi no corredor, até hoje, se fechar os olhos, eu vejo. Se você chegou até aqui, já deixa seu like, meu bem, porque continuar essa história tá me tirando o pouco de sono que ainda me resta. Se eu te dissesse que passei a infância toda achando que minha casa era assombrada, você riria.
Pois pode rir, meu bem, porque naquela época eu daria tudo para que fosse só alma penada mesmo. Alma penada, pelo menos, não abre zíper, né? Começou de leve, um passo aqui, outro ali, bem devagar, como se quem andasse tivesse preguiça. Mas foi aumentando, toda noite, sempre à mesma hora, entre a última reza da minha mãe e o ronco descompassado do meu pai. Dava para marcar no relógio. Era só a casa mergulhar naquele silêncio esquisito que os passos apareciam, uns arrastados, outros firmes demais pro tanto de tristeza que aquela casa já carregava. No início, eu rezava. Depois, eu só chorava mesmo, quieta, agarrada no travesseiro, torcendo pro som parar antes de parar meu coração. Me escondia embaixo da coberta, como se tecido de algodão protegesse do mal. Você sabe, né? Criança inventa uns escudos invisíveis, mas ali nada segurava. Nem reza brava de beata em romaria. Minha mãe dizia que eu era sensível, meio aberta, como se isso fosse um elogio. Eu só queria era fechar tudo. Ouvidos, olhos, peito, porque acordar com aquela sensação de que tinha coisa errada no ar virou rotina. E o pior, eu tinha razão. Comecei a perceber cedo que algo estranho acontecia com os corpos. E não era só impressão de criança amedrontada, não. Eu via. Com detalhe, no outro dia de manhã, quando o sol já estava batendo na área e meu pai ia ajeitar os defuntos para o velório, alguns estavam diferentes, especialmente as moças. Parecia que tinham sido mexidas. Revirada, sabe? Com a roupa torta, o vestido meio puxado, as pernas mais abertas do que quando meu pai as deixou na noite anterior. Teve uma, lembro direitinho, que estava com um hematoma na coxa que não existia no dia em que chegou. E meu pai ficou se perguntando alto, ué, será que eu não vi isso antes? Ou é do tempo de morte? Ele mesmo começou a duvidar da memória. Dizia que o cadáver às vezes se movia, que podia ser coisa de rigidez cadavérica afrouxando ou o gás do corpo fazendo pressão. Ah, tá. Pressão que rasga meia calça agora, é? Um dia ele me chamou para ajudar a buscar um véu, e quando a gente entrou no salão, ele olhou o corpo da menina e ficou confuso. Estranho, ela não estava assim. Eu lembro que deixei com os braços cruzados, e os braços estavam caídos para os lados, meio pendurados, como se tivessem sido forçados. A mão, uma delas, estava com os dedos meio quebrados, mas ele ignorou. Corpo é imprevisível, Maria. Não tenta entender. Ah, se fosse só o corpo. O rosto de algumas parecia mais pálido, mais seco, com uma expressão diferente da que tinham no começo. Teve uma que parecia assustada, eu juro, como se, mesmo depois de morta, tivesse presenciado algo que nem o além conseguiria apagar. E sempre, sempre depois dos malditos passos da madrugada, eu comecei a anotar. Sim, fiz um caderno escondido. Cada corpo, data da chegada, nome, se era homem ou mulher, e o que eu percebia no dia seguinte. Os padrões se formavam sozinhos. Era sempre moça jovem, sempre as mais bonitas, sempre à noite, e sempre depois de Josué sumir do quarto. Ah, mas claro que eu não tinha prova. Só o peso na boca do estômago. Só a agonia de ver o que ninguém via, e a culpa de fingir que nada estava acontecendo. Porque quando você tem 10, 11 anos e seu irmão é um doente com olhos de corvo, você aprende a calar, aprende a não chamar atenção, aprende que sobreviver vem antes de denunciar. Minha mãe, ela dizia que era minha imaginação, que criança via coisa, mas criança nenhuma inventa vestido rasgado, batom borrado, em boca de morta, nem mancha roxa em corpo que devia estar em paz. E assim fui aprendendo a linguagem dos cadáveres. Eles não falavam, mas contavam, com cada marca que aparecia, cada arranhão que não devia existir, cada dobra do lençol que ninguém mexeu. Eles me diziam que alguém andava mexendo neles e que esse alguém fazia isso com gosto. Enquanto isso, o Josué seguia intocado, estudando, segundo meu pai, pesquisando, segundo ele, e rindo sozinho no canto do salão quando achava que ninguém via. Teve um dia que flagrei ele
ajeitando o cabelo de uma defunta como se estivesse penteando boneca. Passava os dedos devagar, olhava com admiração, depois cheirava os fios e quando me viu só disse: "Você nunca vai entender beleza." Eu corri para o banheiro e vomitei até sair bile, mas ainda não era o fim, porque o pior mesmo foi o dia em que eu acordei e o corpo da moça estava com as pernas abertas e sangrando, Maria, morta e sangrando. Meu pai ficou em choque. Disse que era o tecido rompendo com o tempo. Tempo? Fazia menos de 12 horas que ela estava ali. Teve uma noite que eu desejei morrer, só para poder entender se do lado de lá as coisas eram mais fáceis, porque do lado de cá, minha filha, era cada susto que até alma saía correndo, com mala e tudo. E o pior é que ninguém via, ninguém queria ver. Naquela casa, a morte era rotina, mas os vivos eram o problema. Josué agora andava leve, como se pisasse em nuvem. O desgraçado parecia mais feliz, mais brilhante, como minha mãe dizia. "Tá tão empenhado", suspirava ela, enquanto passava batom numa senhora que tinha morrido afogada no poço do sítio. "Vai ser um grande profissional." Profissional do quê? Da monstruosidade? Meu pai, então, esse virou cúmplice sem saber. Deixava o salão aberto à noite, porque às vezes o gás do corpo precisa escapar. Claro, e o Josué agradecia sorrindo. "Vou ficar de olho, qualquer coisa eu te aviso." "Avisa o quê, Josué?" "Que vai fazer plantão doentio." Aconteceu uma coisa nessa época que me tirou até o restinho de paz que eu ainda fingia ter. Comecei a notar que nem tudo vinha só do corredor. Teve uma madrugada em que ouvi sussurros. Não eram vozes, eram cochichos, tipo conversa abafada, sabe? Como quem compartilha segredo indecente atrás da igreja, e vinha da parte dos fundos, onde ficavam os corpos que ainda iam ser preparados. Aqueles que ainda nem tinham sido limpos. Achei que estava ficando maluca. Me belisquei, me escondi debaixo da cama, mas os sons continuavam. Risos rápidos de homem, talvez 2. No outro dia, o corpo da menina que tinha chegado na véspera, bonita, 20 e poucos anos, pele ainda corada, estava com as roupas jogadas no chão. Isso mesmo, no chão. Meu pai ficou sem saber o que dizer. Jurava que tinha deixado tudo ajeitado. Será que caiu? "Ah, sim, pai, porque vestido pula sozinho agora." O Josué fingiu surpresa, olhou, deu um assobio e mandou: "Nossa, será que a alma voltou para se despedir?" Riu sozinho e saiu do salão assobiando. Eu saí tremendo e com a certeza de que tinha algo muito mais podre naquele lugar do que os corpos em decomposição. Passei a andar com faca de pão debaixo do travesseiro, que é o que dá para ter quando você tem 11 anos e mora com um maníaco. E não era só o Josué, não. Eu comecei a sentir que tinha mais coisa, mais gente, mais presença. Não sei explicar, mas o corredor começou a cheirar diferente. Não era mais só o formol, era um cheiro de carne morna, como se alguém tivesse vivido ali, como se o morto tivesse levantado, andado e depois deitasse de novo no caixão antes do sol nascer. Uma madrugada, acordei com o som de madeira sendo arrastada, como se alguém tivesse puxando um móvel. Mas ninguém estava acordado. A casa inteira dormia o sono dos inocentes e dos cegos. Saí do quarto, tremendo, mas fui. O som vinha do salão. Me aproximei, olhei pela fresta da porta. Não vi ninguém, mas o caixão estava fora da mesa, sozinho, no meio do chão. E o corpo da moça dentro estava de lado, com o cabelo espalhado, como quem virou na cama depois de um pesadelo. E os pés dela, estavam sujos de terra. Fechei a porta com força, tranquei, corri para o quarto, me mijei de medo, literalmente. Senti o xixi quente escorrer pela perna e nem liguei. Era isso ou desmaiar? No dia seguinte, meu pai achou estranho. Ué, esse caixão caiu? Caiu, pai. Igual a gente cai na mentira quando quer ignorar o óbvio. Minha mãe disse que talvez o chão estivesse torto. O chão, tá certo? E a roupa da defunta toda enrolada?
Culpa da gravidade também, e o Josué. Ah, esse andava leve, como quem fez besteira e escapou sem ser pego. Comia mais, dormia melhor, cantava, como quem se livra de um peso ou divide com outro. Comecei a anotar também os horários em que ele sumia do quarto. Sempre entre 2 e 3 da manhã, sempre no mesmo padrão. E quando voltava, vinha com a cara suada, descabelado, mas sorrindo com aquele sorriso de canto de boca que só quem está fazendo coisa errada sabe dar. Uma noite tentei pegar ele no flagra, mas quando saí do quarto, ele já estava voltando. Me viu no corredor, parou, me olhou e disse: curiosa demais, Maria, isso não é bom. Curiosa demais, vira defunto cedo. Sorriu, foi dormir e eu passei a noite acordada, sentindo que os passos, os sussurros, os arranhões na madeira já não vinham só dele. Tinha mais, tinha coisa que nem ele controlava. E o pior, eu ainda ia descobrir. Teve uma noite em que a coragem me pegou desprevenida. A gente acha que coragem é grito, é punho fechado, mas não. Às vezes, ela vem miúda, disfarçada de raiva. E naquela madrugada, a raiva venceu o medo, por um segundo só. Mas foi o bastante para eu fazer o que nunca devia ter feito: abrir a porta. Não era a primeira vez que os passos vinham. Já fazia semanas que eles dançavam pelo corredor como se tivessem mapa da casa. Eu contava como quem conta pecado: 1, 2, 3, parava e voltava de novo. Era sempre a mesma coreografia macabra. E naquela noite, eles não pararam. Passaram do salão, foram mais fundo. A sala, onde os corpos esperavam em silêncio, cobertos com lençol e esperança de paz. Sentei na cama. Tentei me convencer de que era só o vento, como sempre fazia. Mas o vento não abre gaveta, o vento não arrasta cadeira, e o vento, meu bem, não respira daquele jeito. Porque naquela noite eu ouvi respiração. Uma respiração ofegante, quente, suada, respiração de quem faz coisa escondida e gosta. Saí do quarto, sem sapato, sem reza, sem nada. A camisola colada no corpo, o coração disparando. Fui como quem vai morrer mesmo, porque dentro de mim eu já sabia. Era agora. A porta da sala dos fundos estava encostada. Não trancada, não fechada. Encostada, como se estivesse me esperando. E eu fui burra o bastante para aceitar o convite. Abri, e ali estava ele, Josué, de joelhos, com a cabeça baixa, o corpo da moça estendido na mesa, sem cobertura, o vestido puxado, o cabelo desgrenhado, e ele em cima, paralisado, a mão onde não devia, os olhos vidrados, a boca entreaberta. Não havia dúvida, nem margem de interpretação. Não era ciência, não era estudo, não era nada que pudesse ser explicado sem nojo. Era ele fazendo aquilo, aquilo que a gente nem imagina que possa acontecer, aquilo que só se vê em pesadelo ou se ouve em sussurro de quem sobreviveu. Fiquei parada. Por um segundo, pensei que eu era quem tinha morrido. A luz fraca da lâmpada tremia. A sombra dele cobria o corpo da moça como se quisesse engolir tudo. E ele me viu. Lentamente, virou o rosto. Sabe o que ele fez? Sorriu. Não se mexeu, não se cobriu, não escondeu. Sorriu. E disse como quem conversa no café da manhã: agora você sabe. Mas se falar, ninguém vai acreditar. Minha perna falhou. Tive que me apoiar na parede. A garganta seca, o estômago revirando como se tivesse engolido veneno. E ele, com a maior naturalidade do mundo, ajeitou o vestido da moça. Cobriu o que tinha deixado exposto. Limpou a mão numa toalha e saiu da sala como se tivesse terminado de arrumar o quarto. Passei o resto da noite no chão do corredor, sem ar, sem pensamento, só tremendo. Acordei com minha mãe, me chamando para o café. Disse que eu tinha dormido ali por causa do calor. Tá tudo bem, filha? Tudo ótimo, mãe. Dormi como um anjo no assoalho. Ele fingiu que nada aconteceu. Me deu bom dia. Me chamou de maninha. E ainda passou manteiga no meu pão. Eu comi? Comi. Engolir era pior que morder ferro quente. Mas comi, porque naquele dia eu entendi. Ou eu fingia, ou eu morria. E ele sabia disso. E ali, naquele instante,
eu morri de verdade. Você acha que enfrentar um monstro resolve? Pois eu achava. Achava que bastava levantar a voz, bater o pé, dizer, vou contar tudo, que o mundo se ajeitava, que a justiça vinha correndo com sirene. Ah, minha filha, que tola! Em casa onde o mal já fez morada, quem grita só serve de aviso para a próxima vítima. Na manhã seguinte, ao que eu vi, ao que nunca devia ter visto, eu desci decidida, com a coragem colada na língua. Peguei meu pai no quintal, preparando a caixa de madeira para um velório, e abri a boca. Pai, o Josué, nem consegui terminar, porque ele apareceu do nada, atrás de mim, feito sombra que escuta. Ela está inventando coisa de novo, pai. Sempre foi invejosa, com a maior calma do mundo. O rosto limpo, a camisa passada, nem parecia o mesmo que eu vi de joelhos sobre um corpo que já tinha passado da hora de descanso. Meu pai ficou confuso. Minha mãe apareceu da cozinha, enxugando a mão no avental, perguntando o que estava acontecendo, e eu travei, porque senti, no fundo da espinha, eu senti que se eu contasse, ali, daquele jeito, ele dava um jeito. E não era de mudar, era de me sumir. Deixei pra lá. Fingi que era bobagem, que estava com febre talvez, que devia ter sonhado. Foi só coisa da minha cabeça. Engoli, como quem engole espinho, mas ele soube. Ele soube que eu tentei. Naquela tarde, abri meu armário e dei de cara com um rato morto. Não era qualquer rato, era cortado ao meio, com um laço de fita no pescoço, como se fosse presente. No outro dia, foi um sapo. Depois, um gato. Tudo morto. Tudo nos meus cantos. Caderno, travesseiro, até dentro da lancheira. Eu chorava escondida. Morria um pouco por dentro toda vez, mas não podia contar, porque ele não parava por aí. Uma vez, voltando da escola, ele começou a andar mais rápido que eu, passou para frente, e quando viu um caminhão vindo na estrada de terra, me empurrou com força. Só não morri porque o motorista jogou o caminhão pro mato e gritou tanto que até passarinho voou do chão. Josué disse que eu tropecei, que sou estabanada. Meu pai acreditou, minha mãe também. A partir daí, ficou claro, era guerra. Ele me trancava no porão. Quando ninguém estava em casa, ele dizia que precisava brincar de silêncio. Me arrastava para a escada dos fundos, me empurrava para dentro do porão frio, onde meu pai guardava caixões prontos. Trancava com a chave. Se tu gritar, eu empacoto e boto teu nome na etiqueta. Ele dizia rindo. Uma vez, ficou me olhando por uma fresta da porta, em silêncio, só respirando. E eu lá dentro, tentando não enlouquecer. O escuro fazia parecer que os mortos estavam comigo. Na última vez, ele me bateu. Foi no quintal, longe da vista. Dei uma resposta atravessada quando ele tentou me intimidar. A mão dele veio rápida. Abriu um corte na minha boca. Depois me sacudiu pelos ombros até minha visão girar. Se contar para alguém, tu não acorda mais. Dorme de vez e ninguém vai suspeitar. Já viu quantas crianças morrem dormindo? Não foi ameaça de irmão. Foi promessa de psicopata. E eu acreditei. Voltei para a rotina. Fingia que estava tudo bem. Aprendi a sorrir com canto de boca, a abaixar o olhar, a respirar devagar, porque cada dia era sobrevivência. Mas a noite ainda era dele. Os passos continuavam, agora piores, porque o Josué já não escondia tanto. A casa inteira dormia e ele andava como dono. O som das botas dele ecoava pelo corredor como se fossem tambor de aviso. E o pior, os corpos começaram a aparecer mais danificados. E não só os das moças. Vi um rapaz de uns 30 anos que chegou com o rosto sereno. No outro dia, o olho estava inchado, a mandíbula deslocada. Meu pai achou que era da queda, do acidente. Pode ser que eu não tenha visto na hora, mas eu vi, eu sabia. Ele estava mexendo neles também. Homem, mulher, tanto fazia. O prazer dele estava no poder, na posse, no silêncio. A Maria, que ainda tinha esperança, já tinha morrido, mas uma parte minha ainda resistia e essa parte começou a planejar, porque um dia eu ia fazer ele pagar, mas para isso
Eu precisava que alguém visse com os próprios olhos, e esse alguém ia ser meu pai. Sabe quando você sente que não dá mais, que ou fala ou enlouquece de vez? Pois foi assim que eu me levantei aquela noite. O medo já tinha me comido por dentro, mas a raiva começou a empurrar. E eu fui bater na porta do quarto do meu pai, com o coração fazendo um batuque tão alto que parecia que ia acordar a cidade inteira. Pai, tem barulho lá embaixo, de novo. Tô ouvindo coisa no salão. Ele demorou a levantar, resmungou, disse que eu vivia vendo assombração, mas meu rosto devia estar tão pálido, tão gelado, que ele se mexeu, calçou o chinelo, pegou o lampião e foi. Eu fui atrás, as pernas tremendo tanto que nem sei como, não caí na escada. Descemos, o corredor parecia mais escuro que o normal. O ar estava denso, abafado. Quando chegamos na porta do salão, a luz já estava acesa. Josué estava lá, com a cara mais lavada que pano de chão, e com um gato preto no colo. Pai, ele falou como se estivesse salvando o tio mundo. Ainda bem que o senhor veio. Esse bicho estava deitado em cima da dona Laura. Estava com a pata no rosto dela. Imagina o escândalo se a família visse. Meu pai arregalou os olhos. Mas como esse gato entrou, Josué com aquele ar de funcionário do mês. A porta devia estar só encostada. Escutei barulho, vim ver, peguei ele bem a tempo. Por sorte, e olhou para mim, não com medo, com deboche. Sabia exatamente o que estava fazendo. Meu pai, claro, caiu feito fruta podre. Você é um bom rapaz, Josué, sempre cuidando dos outros, mesmo depois que se foram. Só faço o que é certo, respondeu o psicopata de estimação. Maria vai dormir. Isso aqui não é coisa para menina se meter. Fiquei ali parada, o sangue fervendo, os olhos ardendo. E quando virei para sair, Josué passou por mim, ainda segurando o gato, e disse baixinho, com um sorriso que só o capeta assinaria. Se continuar assim, vou te enterrar a 7 palmos. E ainda, ajeito teu véu, bonitinha. Meu corpo inteiro congelou. Subi a escada, tropeçando nos próprios pés. Tranquei a porta do quarto, empurrei a cômoda contra ela e dormi com uma tesoura na mão. E mesmo assim, acordei suando frio. No dia seguinte, parecia que nada tinha acontecido. Josué tomou café, assoviou, perguntou se a tapioca estava boa, como se não tivesse me ameaçado de morte do lado de um cadáver. Minha mãe achou que ele estava num bom momento. Tá mais leve, né, filha? Leve, igual um túmulo recém-cavado. Naquela tarde, tudo piorou. Eu voltava da escola com os livros apertados no peito, a cabeça baixa, rezando em silêncio, quando ele surgiu do nada. Me empurrou para o lado do galinheiro, me segurou pelo braço com força e começou a me sacudir. Tu quer morrer, Maria? É isso? Tá querendo que eu perca a paciência? Tentei me soltar. Ele me deu um tapa, depois outro, me jogou no chão, chutou minha perna, disse que se eu contasse qualquer coisa, qualquer palavra, ele dava um jeito de sumir comigo. E ninguém vai notar, porque menina desobediente vira estatística, e estatística ninguém enterra. Cheguei em casa rasgada, suja de terra, com o olho inchado. Minha mãe me viu e perdeu o fôlego. Josué, o que você fez com sua irmã? Ele apareceu na porta com a maior cara de inocente. Foi ela que começou, me deu um tapa. Eu só me defendi. Ela é mais nova, Josué, e tem mão pesada. E minha mãe botou os dois de castigo. Ele riu com gosto. Melhor do que eu esperava. Fiquei trancada 3 dias no quarto, mas ele não precisava me ver para me torturar. Deixava bilhetes por baixo da porta com desenhos de túmulo. Batia na parede de madrugada, fazendo o som de 3 pancadas como quem cava. Uma noite, deixou um dente enrolado num pano, com meu nome escrito em lápis de cor. E no meio disso tudo, o salão continuava sendo visitado. Corpos aparecendo com roupas fora do lugar, lençóis puxados, bocas borradas de batom, e agora até homem. O Josué não tinha mais filtro. Mexia em tudo com o mesmo cuidado de quem lava o carro no domingo. O mesmo prazer, o mesmo orgulho,
E eu só conseguia pensar em uma coisa: se o meu pai não visse com os próprios olhos, eu ia virar parte da coleção. E aí, meu bem, nem a morte ia me reconhecer. Tem coisa que começa como se fosse nada. Uma brincadeira besta, uma tarde de calor, um empurrãozinho. Mas comigo e o Josué, nada era só diversão. Quando ele sorria demais, eu sabia que vinha dor disfarçada. A ideia foi dele, claro. Tá um calor danado, Maria. Vamos lá no riozinho molhar os pés. Disse com aquele tom leve, como se a gente ainda fosse criança, e não uma vítima e seu caçador. O riacho passava bem atrás do terreno, cercado por mato e silêncio. Não era profundo, mas tinha umas partes que o fundo cedia e puxava com gosto. Eu já tinha escutado história de cabrito que afundou ali e nunca voltou. Na primeira vez que fomos, ele só me empurrou de leve. Eu estava de costas, olhando a correnteza preguiçosa e senti a mão dele no ombro. Vai, Maria, mergulha! Caí de bunda na lama, me levantei e ri. Riso falso, claro. Ele esperava isso, porque se eu chorasse, o castigo vinha dobrado depois. Na semana seguinte, insistiu de novo. Vamos brincar lá no riacho, vai. Eu juro que hoje não empurro. E eu fui, porque dizer não era pior. Dizer não fazia ele inventar coisa pior. Quando que o Josué queria brincar, era melhor ceder do que provocar. Chegando lá, tudo parecia calmo. O sol refletia na água, os passarinhos cantavam como se o mundo fosse seguro. Ele entrou primeiro, pisando nas pedras. Eu fui atrás, com o pé já gelado de medo antes de tocar a água. Vamos ali pro fundo. Não tem correnteza, não. Eu cuido de você. Ah, cuida sim. Cuida para me deixar muda. Ele começou a jogar água em mim. Gargalhava alto. Eu ria baixinho, de nervoso. Do nada, veio correndo, me segurou pela cintura e me mergulhou. Com força. Senti a água invadir tudo. Tentei subir, mas ele me mantinha embaixo. Quando consegui emergir, engasgada, ele disse: "Tava vendo se tu aguentava o tranco." Saí, sentei na beira, tremendo. Ele pediu desculpa, jurou que foi só empolgação. Você tem que aprender a nadar melhor, Maria. Um dia vai precisar. Fiquei em silêncio. Sabia que não era a última vez. Na terceira, ele já veio diferente. Não chamou como quem convida. Ordenou: "Vem pro rio hoje. Já peguei umas pedrinhas pra gente pular na água." Lá fui eu. Dessa vez, mal entrei na água, ele me empurrou, direto pro lugar onde o fundo afundava. Eu me debatia e ele ria. "Nada, Maria. Bate as pernas." Quando consegui voltar, ele estava esperando. Me puxou de volta. "Vai de novo, agora sem gritar." Na quarta submersão, comecei a ver tudo girando. A água escurecendo, meu corpo travando. Só então ouvi a voz da minha mãe, lá de cima da trilha: "Josué, vai escurecer, sobe com a tua irmã já." Ele me soltou, deixou eu emergir. Tossia, cuspia, via tudo embaçado. "Você precisa treinar mais, menina. Assim não vai durar nada nesse mundo." Voltamos para casa, eu com a roupa ensopada, os joelhos ralados, os olhos secos de tanto medo. Quando chegamos no portão, ele me olhou e disse: "Na próxima, nem tua mãe vai ouvir. Aí tu aprende a ficar quieta de vez." À noite, passou na frente do meu quarto. Parou, fez o gesto do dedo nos lábios, depois desceu. Eu já sabia para onde, já sabia o que ele ia fazer, sabia quem ele ia encontrar. Alguém que não podia gritar, que não podia fugir. Fiquei ali, deitada, pensando nas moças. Naquele moço que chegou dias antes e depois apareceu com a roupa torta. Pensava no silêncio que eles eram obrigados a suportar, mesmo depois de mortos. E eu, viva, mas sem voz também. Porque contar para quem? Para os meus pais, que preferiam acreditar que eu era imaginação fértil, que Josué era só intenso demais. Minha mãe achava que ele era só temperamental. Meu pai dizia que homem às vezes exagera. E eu era louca, a sensível, a menina dramática que via demais. Então aprendi a calar. Fui ficando miúda, falava menos, comia menos, me encolhia até sumir, mas por dentro, uma parte minha ainda respirava, fraca, mas viva.
e ela jurava que um dia o Josué ia cair, e não ia ser no rio, ia ser com plateia. Se chegou até aqui, deixa teu like, porque lembrar desse dia ainda me dá falta de ar. Tem gente que só enxerga a verdade quando ela grita bem alto, com sangue no chão e a vergonha escorrendo pelos cantos da parede. Meu pai foi desses. Passou anos fingindo que não via, achando que a filha era só exagerada e o filho só excêntrico. Mas naquela madrugada ele viu e não teve mais como se esconder. Tudo começou como sempre, com silêncio e passos. A moça nova tinha chegado naquela tarde, linda, pele clara, pescoço fino, tinha morrido de parada cardíaca, segundo a família. Tão jovem, meu Deus, suspirou minha mãe. Josué, claro, ficou rodeando o corpo como urubu em dia de festa. Sabia que aquela noite ele não ia aguentar. Esperei em silêncio. Quando a casa mergulhou naquela escuridão molhada de medo, fui até o quarto do meu pai. Pai, ouvi barulho no salão. Tem luz lá embaixo? Dessa vez, ele levantou sem reclamar. Pegou o lampião, vestiu a camisa e foi comigo. A porta do salão estava só encostada, a luz acesa, o ar parado e lá dentro, o inferno. Josué estava inclinado sobre o corpo da moça, as mãos sujas, o rosto colado no dela, sussurrava coisas que nem o demônio teria coragem de repetir. Eu vi, meu pai também. Josué, ele falou, baixo, com uma voz que misturava decepção, incredulidade e ódio. O irmão parou, virou lentamente, e aí o olhar dele mudou. Viu o bicho? Não o doente, o bicho. Ele pegou um instrumento pontiagudo da mesa, uma daquelas pinças grandes usadas para costura final nos corpos, e veio na minha direção, sem hesitar, sem gritar, só com raiva fria. Foi ela. Ela contou. Ela quer acabar comigo. A voz dele era seca, sem emoção. Dei um passo para trás. Não dava para correr, mas meu pai entrou na frente. Contudo, empurrou Josué com força. Ele caiu. A pinça voou para o canto da sala. Tá maluco, menino? Tá tentando matar tua irmã? Josué se levantou, rindo, como se aquilo fosse piada. Ela quer acabar com a minha diversão, e eu não vou deixar, não agora. Meu pai pegou ele pelo colarinho, sacudiu como quem tenta acordar um pesadelo. Quantas vezes, Josué? Fala, desde quando? Ele sorriu. Desde sempre, pai. Desde o primeiro corpo bonito. Aquele de vestido azul, lembra? Eu tinha 12. Não consegui parar depois. Meu pai empalideceu. Largou ele como se tivesse encostado num morto-vivo. E o que você fazia, seu miserável? Ué, ele respondeu limpando a boca com a manga. Coisa que homem faz. Só que elas não reclamavam. A vontade era vomitar. Meu pai ficou paralisado. O chão parecia girar debaixo dele. Você é um monstro, ele disse. A voz saiu embargada. Não é meu filho. Nunca foi. Josué olhou para mim. E você, Maria, vai me denunciar? Vai me entregar? Eu devia ter afogado você aquele dia. Foi o estalo final. Meu pai deu um soco tão forte que Josué caiu sentado, com o lábio rasgado. E pela primeira vez, ele não riu, mas também não chorou. Ficou ali, olhando para o nada, como quem aceita o destino. Meu pai não chamou polícia, não correu para vizinho, nem foi atrás de ajuda. Só fez o que dava conta. Agarrou Josué pelo braço, com uma força que só o nojo dá, empurrou escada acima e trancou ele no quarto. Passou a chave por fora, empurrou a cômoda contra a porta e ficou lá, parado, sem respirar. Lá dentro, Josué chutava, gritava, ria, depois chorava, depois xingava. Vocês vão se arrepender, eu vou sair daqui, vou acabar com ela. Ele gritava e meu pai só ouvia. Ouvir naquele momento era tudo o que ele conseguia fazer. Fica aí dentro, Josué. Fica aí e pensa, porque se eu abrir essa porta agora, não sei o que sou capaz de fazer com você. A mãe sentou na cozinha, com o rosto nas mãos. Meu Deus, Joaquim, isso não pode ser verdade. Não pode. Mas era. E o silêncio que ficou na casa, naquela madrugada, não foi o mesmo de antes. Era um silêncio que tremia por dentro. E eu fui pro quarto, tranquei, me deitei no escuro. O mundo não tinha desabado ainda, mas a base
já estava cheia de rachadura. Quando se cria um monstro dentro de casa, o medo nunca acaba. Ele só troca de roupa. E naquela madrugada, o Josué trocou a dele por um manto invisível, pulou a janela do quarto e sumiu. Não deixou o bilhete, nem fez barulho. Só um vento gelado entrando pela fresta e a sensação de que o pior ainda estava guardado. O pano amarrado no pé da cama, usado como corda improvisada, balançava devagar. Minha mãe chorava na cozinha. Meu pai, branco feito vela de velório, trancou a porta e disse que ninguém mais falava no nome dele. E eu morri de novo, pela 10ª vez, porque ele estava solto. E pior, sabia que eu era o motivo de estar trancado antes. Sabia que eu era o obstáculo entre ele e as visitas noturnas dele. Meu pai virou guarda pessoal, me levava para a escola e ficava parado do lado de fora, igual sombra. Voltava comigo para casa sem trocar uma palavra. À noite, jogava um colchão no chão do meu quarto, dormia ali com um pedaço de pau ao lado, como se um pedaço de madeira fosse capaz de parar o inferno quando ele resolvesse bater de novo na nossa porta. Minha mãe rezava o dia inteiro, acendia vela atrás do fogão, botava galho de arruda na porta, mas fé demais sem ação só vira decoração de tragédia. E ninguém, em momento nenhum, falou em polícia. Ninguém chamou ajuda, ninguém teve coragem de dizer em voz alta o que ele fazia, porque botar nome nas coisas dói, e para muita gente é mais fácil engolir o medo do que cuspir a verdade. A cidade fingia que nada tinha acontecido. A casa tentava respirar entre os estalos do chão, e eu me escondia até dentro da própria cabeça. Foram 5 dias, 5 dias de pavor quieto, de jantar sem sal, de cochilo com o olho aberto. No 6º, o grito chegou de fora. Uma menina, 15 anos, tinha sido enterrada no cemitério novo, perto da estrada. O caixão dela apareceu mexido, a tampa no chão, o pano revirado e partes faltando. Foi bicho, disseram. Ritual macabro, murmuraram. Gente da cidade vizinha inventaram, mas o meu pai soube, saiu correndo. Foi lá, voltou com os ombros curvados e o olhar de quem viu mais do que devia. Entrou mudo, sentou na beira da cama da sala e só disse: "É ela, uma das moças que passaram aqui." Ele mexeu nela de novo. Minha mãe caiu sentada no chão, os olhos arregalados, como quem levou tapa da realidade. Joaquim, ele não fez isso, mas fez. A gente sabia. O silêncio dele gritava. A raiva dele chorava. Devia ter feito alguma coisa, Maria. Devia ter ouvido você, ter te protegido, ter parado ele antes, ter ensinado que isso não se faz. Mas eu deixei. Fingi que era só coisa de adolescente estranho. Deixei anos passarem. Anos, Maria falava, como quem arranca a farpa da alma. Eu olhava para ele, mas não respondia. Não porque não tinha o que dizer, mas porque já tinha dito e ninguém quis escutar. A verdade agora pesava mais que caixão de adulto. Ele se levantou, andou pela casa, bateu a porta do quarto e ficou lá. A mãe não rezou aquela noite, eu também não dormi, porque se o Josué teve coragem de voltar para o cemitério, ele também teria coragem de voltar para casa. A vida seguiu por uns dias com aquele silêncio que só existe em casa que viu coisa demais. Meu pai não largava mais da minha sombra, me levava até a escola feito guarda-costas de político em fim de mandato. Dormia no chão do meu quarto com um pedaço de pau e a culpa de travesseiro. Minha mãe estava calada demais até para rezar, mas o problema de gente cansada é que uma hora cochila, e foi num desses cochilos da rotina que tudo quase desandou de vez. Numa quinta-feira qualquer, o tempo fechou no céu e também na memória do meu pai. Ele simplesmente esqueceu de me buscar, e eu, sentada no portão da escola, com a mochila no colo, fui ficando. As crianças já tinham ido embora, a merendeira me olhava de canto de olho e o céu descia cada vez mais escuro, até que vi ele, Josué, parado do outro lado da rua, com um casaco que não era dele
e um boné que escondia metade da cara. Tava magro, os olhos fundos, mas aquele sorriso, aquele maldito sorriso, continuava o mesmo. O de quem já sabe o final da história. Maria, vamos, teu pai mandou eu te buscar. A voz dele era mansa, mas cortava feito faca cega. Levantei devagar, queria correr, mas as pernas só balançavam. Ele tá vindo, meu pai. Tá vindo agora. Duvido, mas se quiser esperar, tudo bem. Só tem que decidir logo. Já tá escurecendo. Dei um passo para trás, outro. O vigia da escola apareceu no portão. Josué recuou. Outra hora então, maninha, a gente se vê. E sumiu. De novo. Quando meu pai chegou, 15 minutos depois, me viu pálida, feito parede mal pintada. Contei. Ele não respondeu. Só acelerou o carro e até quase estourar o motor. Em casa, trancou todas as janelas, reforçou a tranca da porta com cadeira, passou a faca da cozinha pro criado mudo. Dormiu no chão do meu quarto, como sempre, mas não fechou os olhos. Os dias seguintes foram piores. O medo tomou conta. Meu pai não ia mais trabalhar. Minha mãe andava de um lado para o outro, com a Bíblia aberta na mão e a cara de quem já tinha desistido. Até que chegou o sábado. A campainha tocou 3 vezes, secas, precisas. Meu pai foi até a porta, com o lampião numa mão e o facão na outra. Olhou pelo buraquinho. É ele. Engolimos o ar. Minha mãe desabou no chão. Eu não consegui nem piscar. Josué, com o rosto sujo, barba por fazer e aquele olhar vazio de quem já não tinha nem vergonha na cara. Abre, pai. Vim conversar. E o senhor Joaquim abriu. O monstro entrou na casa com a calma de quem vem visitar um velho amigo. Só quero falar. Não aguento mais correr. Meu pai não disse nada. Apontou para a cadeira. Josué sentou, me olhou. Tá mais bonita, maninha? Cresceu. Eu queria sumir. Se é para me punir, pai, faz agora. Me entrega, me bate. Mas deixa eu falar com a Maria. Só ela me entende. Só ela viu tudo de perto. Meu pai pulou, voou para cima dele com uma força que eu nunca imaginei ver. Jogou o corpo do Josué no chão. Bateu com as mãos, com o joelho, com a madeira que pegou no caminho. Tu não chega mais perto da minha filha. Tu não fala mais com ninguém aqui. Josué no chão sorria, mesmo com o nariz sangrando. Vocês fingem que não gostavam, mas eu fiz o que quis e faria de novo. Se ela não tivesse falado, eu ainda estava lá. Meu pai bateu de novo, chorava, xingava. Devia ter te matado quando vi os primeiros sinais. Devia ter enterrado a vergonha antes de virar essa coisa. Quando cansou de bater, levantou, trancou o Josué num dos quartos do fundo, com tranca por fora, armário encostado na porta e promessa de que, se saísse, não voltava mais nem pro inferno. Fica aí até eu decidir o que faço com você. Josué ficou em silêncio por umas horas. Depois começou a cantar, depois a rir, depois a gritar meu nome, e eu só consegui sentar no canto da cozinha e abraçar os joelhos, porque ele tinha voltado. E mesmo trancado, o medo andava solto pela casa. Ninguém na minha casa dormia mais. E não era por insônia de idade, nem por preocupação com conta vencida. Era porque sabiam que tinham um animal trancado no quarto do fundo. Um que não latia, mas ameaçava com riso. O Josué, enfiado lá há dias, gritava, cantava, batia na parede e depois ficava em silêncio por horas, como se estivesse tramando a próxima peça do teatro podre dele. E meus pais não sabiam mais o que fazer. De manhã cedo, o barulho do café esquentando misturava com os suspiros da minha mãe e as olhadas perdidas do meu pai. Os dois andavam pela casa como se ela fosse cemitério, e não aquele que eles conheciam, mas um novo, improvisado, cheio de arrependimento em cada canto. Não tinha mais conversa normal, só cochicho, olho baixo, frases cortadas pela metade. Não dá mais para viver assim, Joaquim. Eu sei. Ela não pode mais ficar nessa casa com ele aqui. Eu sei. Você vai fazer o quê? Esperar ele quebrar a porta? Silêncio, do tipo que enforca devagar. No final da tarde, decidiram. Sem mais desculpa, sem mais reza, sem mais esperança torta,
Pegaram o telefone, ligaram, a polícia chegou, como quem já está acostumado com casa de gente perturbada. 2 homens, um de olhar duro, outro com aquela cara de quem toma café com farinha. Um deles perguntou: "É no quarto do fundo?" Meu pai assentiu com um aceno seco. Bateram. O Josué respondeu com uma piada. Depois silêncio, depois gargalhada, aquela mesma risada que ecoava pelas madrugadas desde que ele era criança e ninguém prestava atenção. Arrombaram. Ele estava sentado, sorrindo. Brincava com o lençol, como se estivesse costurando alguma coisa com os dedos. "Vai com a gente, senhor Josué." "Vocês demoraram." Colocaram algemas. Não reagiu. Saiu andando com passos leves, como quem vai tomar sorvete, não prestar conta com o diabo. Meu pai foi junto. Me puxou pelo braço. "Vai falar também." Acabou o silêncio. Chegamos na delegacia, cheios de vergonha e mágoa empacotada. Contaram tudo. O que viram, o que sabiam, o que fingiram não saber. Do comportamento estranho até o que a gente encontrava de manhã, quando a casa parecia rearrumada pela sombra. O delegado, um homem com olhos tristes e bigode cansado, anotava tudo. E o túmulo da menina? Perguntou, como quem já esperava o nome do Josué ser jogado na conversa. Meu pai não hesitou. Foi ele. Só pode ter sido ele. A ficha dos policiais virou rápido. Tem outros casos parecidos. Agora temos uma ligação concreta. Josué foi interrogado por horas. Disse que não lembrava, depois que foi por impulso. Mais tarde, que não foi ele. Na última vez, disse que as coisas que a gente leva da vida não são materiais. Falaram com ele de novo no dia seguinte. Ele mudou a versão. Disse onde estavam os restos que ninguém achava. "Atrás do lago tem uma caixa. Cuidado com a tampa, tá solta." Foram. Encontraram. Bem onde ele indicou. Caixa funda, enterrada rasa. Dentro, um pedaço do pesadelo. Eu soube pela reação do delegado, pelo olhar esvaziado do policial que voltou, pela maneira como minha mãe se encostou na parede e ficou ali, estática, segurando a saia como se ela fosse desabar. Eu não chorei, não falei, só senti. Senti que ele nunca tinha ido embora de verdade, que mesmo longe sempre esteve ali, atrás da cerca, no fundo da água, debaixo do mato. Tudo aquilo só me provava que o perigo nunca é o que aparece nos gritos. É o que sussurra no ouvido e depois se esconde debaixo da cama, e aquele irmão nunca gritou, só cochichava. Ele ficou preso, esperando audiência. Não podiam soltá-lo nem se quisessem. O delegado andava com o processo na mão como quem carrega dinamite. E eu vivia com os olhos mais abertos do que nunca, porque mesmo trancado, o Josué ainda me dava pesadelo. E esse tipo de lembrança não obedece chave. A cidade não falava de outra coisa. Até a padaria parou de discutir preço do leite para se ocupar com a audiência do Josué. Virou assunto na fila do banco, na igreja, na feira, no grupo da escola. Aquele menino, o Josué, quieto demais, diziam. Família boa, viu? Mas essas coisas a gente nunca imagina. Pois imaginem, porque chegou o dia em que o segredo virou cartaz. Na semana anterior, meus pais andavam feito alma penada dentro de casa. Minha mãe limpava tudo com força de penitente, esfregava até parede, como se o juiz fosse se importar com o azulejo do banheiro. Já meu pai gastava o tempo calado, sentado na cadeira de balanço, mascando culpa e medo ao mesmo tempo. Na véspera da audiência, vi os dois conversando no quarto. Não ouvi tudo, mas peguei o final. Se for para ele apodrecer lá dentro, que apodreça. Eu não aguento mais. A mãe não respondeu, só assentiu com os olhos fundos de quem já tinha chorado mais do que o necessário para uma vida inteira. O fórum da cidade era um quadrado apertado com cheiro de papel velho, desinfetante barato e tensão acumulada. Chegamos cedo, mas já tinha fila. Todo mundo queria ver o espetáculo. Uma mulher que vendia bijuteria se abanava com um boletim de ocorrência xerocado. Outro, da borracharia, fazia apostas do tempo de pena. Meu pai, de terno surrado, parecia menor do que realmente era.
A mãe não largava o terço, mesmo sem fé. E eu fiquei parada no canto, observando tudo. Já tinha passado da fase do medo. Agora era só enjoo. Quando trouxeram o Josué, o barulho na sala diminuiu. Entrou algemado, magro, cabelo sujo, olhar distante. Mas andava ereto, como quem achava que ainda era o dono do próprio destino. Minha mãe deu um passo à frente com a blusa dobrada no colo. Posso entregar para ele? Tá frio aqui dentro. O juiz nem respondeu. O promotor começou a ler os fatos, um por um, e olha, meu bem, ouvir tudo fora da nossa casa, na boca de um estranho, fez o estômago virar do avesso. Indícios de violação, comportamentos incompatíveis, depoimentos que indicam reiteradas condutas perturbadoras. Meu pai foi chamado primeiro. Subiu com as pernas bambas. Contou o que viu, o que ignorou, o que fingiu não ver. Em alguns trechos travava. Quando mencionou o dia em que viu o Josué em cima de um dos corpos, abaixou a cabeça. Eu falhei, como pai, como homem, como tudo. Minha mãe chorava baixinho. Depois vieram os policiais, repetiram os detalhes da prisão, a confissão, a caixa enterrada no mato, o túmulo violado. Um deles contou que o Josué, durante o transporte, cantarolava músicas infantis. Disse que foi a primeira vez em 20 anos que sentiu calafrio com um preso. Me chamaram por último. Fiquei de pé por alguns segundos antes de sentar. O juiz me olhou com uma compaixão que eu dispensei. Você pode relatar os acontecimentos da forma que conseguir. Consegui perfeitamente. Falei da infância, do dia em que percebi que ele não era como os outros, do medo, da ameaça no lago, do empurrão perto do caminhão, 2 bilhetes, das noites em claro, dos passos, 2 corpos que mudavam de posição, dos olhos dele quando via os mortos, olhos de quem estava diante de um brinquedo, não de uma pessoa. Contei da noite em que o vi fazendo o que não se faz nem com gente viva. Camuflei as palavras, mas o horror ficou claro. E, por fim, falei do silêncio. Porque o pior, doutor, não foi o que ele fazia, foi o que a gente não dizia. A vergonha é que ele só foi parado porque eu fui teimosa. Porque se dependesse do resto, estava todo mundo enterrando os outros até hoje. A sala inteira ficou muda. O juiz agradeceu. Encerrou a sessão, marcou outra data. Saímos sob olhares, uns de pena, outros de repulsa. Mas a maioria era de fome. Fome de ver sangue, que não o deles. Josué voltou para a cela. Depois do dia em que o juiz olhou nos olhos do Josué e bateu o martelo. A sensação foi de que uma porta se fechava, mas o cheiro que saía de trás dela ainda empesteava tudo. Porque o problema não era só o que ele fez, era tudo o que deixaram de fazer antes, tudo o que deixaram passar. E agora não adiantava mais espremer lágrima em cima de papel timbrado. Os médicos deram nome para o que ele era. Vários, aliás. Um deles tinha quase 15 sílabas. Parecia mais feitiço do que diagnóstico. Incapacidade afetiva severa, comportamentos desvinculados de empatia, impulsos incontroláveis direcionados ao que deveria estar em repouso eterno. Tinha também uma parte mais escura, um gosto amargo no relatório, que os especialistas falavam baixinho para não escandalizar. Coisa de gente que olha para o defunto e não vê um ser humano, vê um objeto. Mas ninguém prendeu Josué por isso. O que fez ele acabar atrás das grades foi o que podia ser provado. A violação do túmulo da menina de 15 anos e as tentativas que fez comigo, as ameaças, o dia do lago, a vez que tentou me empurrar na frente do caminhão, a tranca no porão. O resto ficou no escuro, como quase tudo que ele fazia. Foi condenado, sem choro, sem lágrima, nem dele, nem da gente. Levado para longe, para uma daquelas unidades onde o portão tem mais ferro do que esperança. Lugar onde gente como ele não faz mais mal a ninguém. Ou, pelo menos, é o que prometeram. E foi aí que veio a segunda morte da nossa família, a pública. A cidade virou um campo minado.
o nome da gente na boca de todo mundo, uns com pena, outros com nojo, a maioria só com curiosidade mesmo. A funerária que meu pai construiu com as próprias mãos virou motivo de piada. Ninguém mais queria deixar o parente ali. E se o filho escapou? E se aprendeu com o pai? Meu pai ouviu calado, mas a mãe, ela chorava até enquanto mexia o feijão. Vamos embora, ele disse uma noite, antes que enterrem a gente vivo. E fomos. Mudança simples, só o que cabia no caminhão de 2 eixos e o resto da dignidade nas caixas de papelão. Fomos para longe, onde ninguém conhecia nossa história, nossa dor, nem o nome que a gente queria esquecer. Recomeçaram com o mesmo trabalho. De novo isso? Perguntavam. Com tudo o que aconteceu, meu pai só respondia uma coisa: agora eu quero garantir que, pelo menos comigo, nenhum morto seja desrespeitado. Não confiava mais em ninguém para cuidar de defunto. Dizia que já sabia que nem todo mundo que respira merece trabalhar com quem não pode mais se defender. E que se ele falhou com o próprio filho, agora podia fazer direito com o filho dos outros, mesmo que esses já tivessem partido. A mãe virou silêncio, mas começou a me ouvir. Qualquer coisa que eu dizia, ela prestava atenção, até demais. Repetia as perguntas, anotava os detalhes, me tratava como se fosse a única ponte entre ela e a chance de não errar de novo. Na escola nova, tudo era desconhecido, mas gente má tem radar. Descobriram que meu pai mexia com mortos e começaram a zombar. Maria, tua casa deve feder a cadáver. Teu pai conversa com o espírito? Eu escutava. Um dia, cansei, falei alto na frente de todos. Meu pai garante que os mortos descansem. Melhor que muitos pais por aí que não cuidam nem dos vivos. Nunca mais me encheram. O tempo passou. O Josué continuou preso. Ninguém visitava. Nenhuma carta, nenhuma ligação. Às vezes via minha mãe parada na janela com o olhar longe, mas bastava meu pai resmungar, nem ouse, que ela voltava para o mundo real. Um dia, anos depois, quando eu já era adulta, formada, com meu cantinho, casada com um homem bom, recebi uma carta do Josué. Disse que agora entendia que tinha problemas, que sentia muito, que lembrava da infância, que eu era a única família que ele queria ver, que queria me ver. Nem terminei de ler. Joguei no fogo, inteira, porque eu sabia. Ele não sentia nada, nunca sentiu, e eu não ia dar palco para monstro que já destruiu meio mundo. Nunca contei para os meus pais, só para o meu marido. Ele olhou para mim, segurou minha mão e disse: você fez o certo. Meus pais envelheceram. Eu cuidei deles até o fim, um de cada vez. Com carinho, com respeito, enterrei os 2 com as próprias mãos e fechei a funerária no mesmo dia. Ninguém mais da família mexeu com isso. Meus filhos escolheram outros caminhos e eu deixei, virei professora, ensino criança a falar, a escrever, a pensar, a se proteger. Hoje, sou uma velha com dor nas costas, mas firme no olhar. Tenho netos que me dão dor de cabeça e alegria na mesma medida. E quando me perguntam se ainda penso no Josué, digo que nem sei se está vivo. E, sinceramente, tanto faz. Se chegou até aqui, meu bem, deixa teu like, porque o passado a gente não esquece, mas a gente escolhe para quem dá voz. Até já! E se você gostou desse relato, me diga nos comentários de onde é que você me escuta